Muito bem, Link Record News de volta agora, 2 horas e 25 minutos. Link especial que acompanha a eleição na presidência da Câmara dos Deputados. E para esse link especial, nós recebemos aqui os professores Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, professor de Sociologia do Mackenzie, e Ivan Lopes Fernandes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Bom, e em função dessa cobertura especial da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o programa Escola do Amor Responde vai ser exibido daqui a pouco, após essa edição especial do Link Record News. A gente segue agora, enquanto os deputados lá na Câmara fazem as votações, lembrando que são 14 urnas que foram colocadas à disposição dos parlamentares, o voto é secreto e, além do presidente, eles têm que eleger também mais 10 candidatos para os cargos da mesa diretora. São 2 vice-presidentes, 4 secretarias também que estão ali à disposição e 4 suplências de secretaria. É um voto que deve se alongar por aproximadamente 2 minutos. Eles que começaram a votação a 1h42 devem ainda seguir dessa forma até pelo menos por volta das 3 horas da tarde. E enquanto eles votam, escolhem, fazem as suas opções lá na Câmara dos Deputados, aqui no estúdio a gente analisa esse momento, então, vivenciado por lá em Brasília. Professores, nesse momento, a população assiste, então, os parlamentares manifestando, colocando as suas escolhas ali. Caso a população não se sinta satisfeita com o que seja divulgado nas próximas horas, de que forma ela pode reverter isso? Pode mudar? Há possibilidade para alguma coisa ser feita nesse sentido? Questionar no STF, né? Como é moda. Reverter, eu acho pouco provável, a não ser que o STF resolva mudar de ideia de novo e agora você não pode ser presidente da Câmara se você estar sendo investigado no STF, que deveria ser a regra primordial, mas que mudaram no meio do caminho para permitir a manutenção do Renan Calheiros e a eleição do Eunício e do Rodrigo Maia, né? Então, se tiver essa mudança, a gente pode ter algum problema, alguma discussão, mas fora isso, não. Se a eleição foi passada, ela vai ser chancelada, seria alguma decisão de autonomia dentro da própria Câmara dos Deputados e o papel do cidadão é cobrar. O papel do cidadão é fiscalizar, o papel do cidadão é se informar e controlar os nossos representantes, né? Muito bem. Nem pelas redes sociais, ou talvez só, né, pelas redes sociais, seja possível, então, essa manifestação. Não, como nós temos dito aqui, o cidadão hoje está antenado. Ou ele está na televisão, mas estamos aqui na televisão ao vivo, acompanhando as redes sociais sempre, e o cidadão da mesma forma em casa, com a televisão, com as redes sociais, ele, sem dúvida nenhuma, que ele pode efetivamente influenciar. Ele pode fazer pressão. O que acontece é que provavelmente o resultado será conhecido há pouco, será a recondução do Rodrigo Maia. E os próprios pares, portanto, os demais deputados, têm um apoio muito forte em relação ao nome dele. Então é muito pouco provável que se mude o cenário. Agora, a população, no limite, pode sim escolher melhor os seus deputados na próxima eleição, que é aquilo que a gente que trabalha, né, na área de sociologia e de política e que estuda Brasil deseja fortemente, que a população tenha a possibilidade de escolher sempre melhor, né, e ter, porque eu me lembro na época do impeachment o susto que foi quando os deputados pediam para dar o seu voto e falavam, né, enfim, das suas famílias, dos seus filhos, e brincadeiras e risos, falavam assim, olha, o nível do parlamento. Não, ele é esse, é o mesmo, inclusive, não mudou. Todos eleitos pela população. Todos eleitos, então acho que aí sim, nessa decisão, muito pouco provável que se reverta algo, mas que se pode fazer de positivo para as próximas eleições é votar melhor, mais conscientemente. Agora, professor, você comentou uma coisa sobre a população estar mais atenta a votar para os deputados e há uma questão que sempre me pareceu muito clara, que o brasileiro, o eleitor, ele nunca se preocupou exatamente em votar bem, em votar de forma consciente para deputado. Sempre pensa no cargo do executivo, no prefeito, no governador, no presidente. E para deputado ele sempre coloca segundo plano, coloca alguma personalidade, alguém que tenha aparecido na mídia.
É uma realidade. Antes até do senhor responder, só reforçando, nesse momento, a informação atualizada, nós temos a presença de 485 deputados, eles que vão eleger o futuro presidente da Câmara dos Deputados, sendo que para a eleição em primeiro turno são necessários 257 votos. Caso contrário, aí os dois mais votados, então, se não houver uma maioria absoluta nesse primeiro turno, os dois mais votados seguem para uma próxima eleição. Nas próximas horas a gente já deve ter um panorama desse quadro. Pedro, respondendo a sua questão, muito boa por sinal também, é o seguinte, tem um dado da cultura brasileira e da cultura política brasileira que é essa questão do brasileiro ser personalista, tá? Nós, socialmente, nos comportamos, nós não gostamos do caráter de indivíduo, que é aquele que tem que se relacionar em relação à lei de forma impessoal. O indivíduo é aquele que cumpre os direitos e deveres igual a todos os outros. No Brasil, nós gostamos da pessoa. Nós pessoalizamos as relações. Então, a gente traz para o campo do afeto, não é? Isso aí é o que um estudioso da sociedade brasileira, o Sérgio Buarque de Holanda, chamava de homem cordial. Alguém que age mais pela emoção do que pela razão. Isso é um dado, então tem razão. A escolha para um presidente que foca no poder executivo, o poder top da República, é uma figura, uma pessoa. Então você tem o Lula com carisma, o Fernando Henrique com menos carisma, mas com competência técnica. O Collor que venceu porque muitas mulheres diziam que ele era bonito. Me lembro até de uma professora de história que disse que ia votar nele porque ele era bonitão. Eu era uma criança, eu me lembro disso. Então você tem essa figura realmente de ter a pessoa, né, de pessoalizar as relações. Por um outro lado também, Pedro, tem que convir o seguinte, que 35 partidos políticos com tantos nomes não é simples para votar. Então, o sistema político não colabora também para uma escolha mais eficiente, mais racional do eleitor. Então, esses dois elementos. Então, não é uma questão assim de falar assim, olha, o nível da Câmara é ruim só porque é culpa do eleitor. O eleitor é responsável, eu não gosto da palavra de culpa, eu acho que ele é responsável pelas suas escolhas. Mas também o sistema político se autoprotege e ele se encastela em relação à sociedade. Então, às vezes, as coisas estão ali na praça dos três poderes acontecendo, eles estão ali dentro discutindo como se nada tivesse acontecendo. Como foi o caso na madrugada das 10 medidas para a corrupção e a sociedade brasileira chorando a tragédia dos mortos da Chapecoense. E tiveram que voltar atrás, porque a população foi lá e marcou. Eu mesmo, de madrugada, estava lá no Facebook falando absurdo, escrevi um artigo, assim, mais do fígado do que da razão, assim, né, sobre isso, né, dizendo dos deputados, e compartilhei. Então, eu acho que o professor, os outros intelectuais, pesquisadores, o cidadão tem que participar e tem que mudar esse dado da cultura brasileira. Tá certo. Bom, vamos abrir espaço aqui no Link Record News para a sua participação. Na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que a escolha do presidente da Câmara dos Deputados deveria ser feita pela população. Nós temos a participação para você votar. Você pode usar a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais e também mandar um WhatsApp aqui para a gente. Nós já temos a participação aí na tela. Vamos ver algumas mensagens que chegaram para a gente. A primeira mensagem que chega é do Flávio, de João Alfredo, Pernambuco. A escolha para presidente deveria ser por voto popular. Assim teríamos chance de analisar melhor alguém menos corrupto. Obrigada pela mensagem, Flávio. Agora, a opinião do Raimundo, de Santarém, no Pará. O presidente da Câmara tinha que ser escolhido pelo povo, pois somos nós, brasileiros, que os mantemos com nossos impostos. Tá certo, obrigado, Raimundo. Agora, o Marlon, de Macarás, na Bahia. Os próprios deputados podem escolher o presidente da casa, mas sem reeleição. É o que pensa. Então, Marlon, obrigada pela participação. O Charles, de Itapajé, no Ceará. Os deputados devem escolher, já que eles representam o povo indiretamente. Resta ao povo saber votar em seus representantes. Muito bem, a próxima participação, o Gabriel de Barueri, São Paulo. Com certeza deveria ser uma votação direcionada ao povo, pois o presidente da Câmara tem possibilidade de assumir a presidência do Brasil, citando aí a linha de sucessão. Obrigada, Gabriel, pela mensagem e pela audiência. Se possível, a gente fala. Agora, a opinião do Juarez, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O presidente deveria ser o deputado mais votado, daí acabariam com esses benefícios que eles prometem para se eleger. Obrigado, Juarez.
Bom, faça como eles, continue participando, siga pelo voto, pela participação. As mensagens podem ser direcionadas pelas redes sociais, #LinkReconews, ou pelo nosso WhatsApp. No final dessa edição especial, o resultado oficial da enquete para você. Um outro ponto abordado aqui, enquanto nós discutíamos, líamos também as opiniões, foi sobre a reforma eleitoral. Não, professor Rodrigo Prando, como é que poderia acontecer uma reforma nesse sentido e o que poderia ser melhorado? Se não tudo, né? Teria que ser mexido nesse momento para que houvesse realmente uma democracia um pouco mais sólida aqui no país. Não, se me permite, até eu estou recebendo aqui do Rodrigo Toledo, que é professor de ciência e cientista social também, lá da Unesp de Araraquara, dizendo assim, olha, eu trataria do sistema eleitoral, do coeficiente eleitoral e o descolamento do parlamentar de seus distritos eleitorais. Reforma do sistema eleitoral é o ponto fulcral. Eu concordo com o meu amigo aqui, o Rodrigo Toledo, né, colega lá da Unesp de Araraquara, que sim, que é uma questão fundamental. A grande questão é, primeiro, esse coeficiente eleitoral, ele acaba levando, às vezes, candidatos que não foram efetivamente escolhidos, mas são puxadores de votos, né? Muitas vezes, numa configuração midiática, acabam tomando aí uma posição dianteira na disputa. A grande questão é como reformar a casa com as pessoas morando dentro da casa, porque reforma é diferente de construir do zero. Então, fazer uma reforma política seria pensar que este parlamento, que é tão criticado e merece críticas, né, quando erra e merece o reconhecimento quando acerta, será que eles têm interesse de conduzir uma reforma política, por exemplo, uma votação que levasse em consideração o distrito, um sistema distrital misto, por exemplo, como já existe algumas outras sociedades que fazem? Eu tenho dúvidas, como eu já disse há pouco aqui, que este Congresso tenha vontade de modificar regras que, no limite, estão colaborando para a permanência dessas figuras aí por algumas décadas e constituindo algumas dinastias na política brasileira. Agora, professor, o professor também pode comentar. Eu me lembro que na época daqueles protestos, em 2013, quando ainda então o presidente Dilma Rousseff veio a público, veio à mídia tentar oferecer algumas alternativas para aqueles protestos, ela havia mencionado uma reforma, mas que não fosse pela Câmara dos Deputados, que fosse uma assembleia específica para reformar aquilo. Seria esse um caminho ou ela estava viajando demais naquilo? Bom, eu tenho uma lembrança nítida, né, a respeito de 2013, que eu estava no olho do furacão ali na Consolação com a Paulista, né? Primeiro que o presidente Dilma demorou muito para se manifestar. E antes de se manifestar, ao invés de chamar, por exemplo, os intelectuais do PT, figuras da universidade, acadêmicos, foi procurar respostas no Lula e no marqueteiro. Então, o presidente Dilma perdeu o compasso para poder se pronunciar. E quando se pronunciou, trouxe algumas medidas que eram mais factoides, muito mais propaganda do que efetividade tiveram. Agora, sem dúvida, a ideia será que esse sistema político representativo, essa democracia representativa, e o Ivan colocou isso já há algum tempo aqui, ele hoje está funcionando como deveria? Uma sociedade hiperconectada e conectada em tempo real, ela ainda vai depender do vetor que é o partido político? Na nossa Constituição, sim, a representatividade se dá via partido político. Não tem, por exemplo, candidaturas avulsas. Não existe isso, então, pelo partido político. 2013 foi uma chacoalhada geral, porque ninguém imaginava uma coisa de um curto-circuito que levaram as pessoas a questionar tudo que ali estava. A grande questão é que ainda este sentimento, ele pode não estar aflorado, mas ele permanece. Uma alternativa seria, por exemplo, a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, só para pensar reforma política. Ou seja, esses que aí estão não seriam os responsáveis por pensar as mudanças que provavelmente os, entre aspas, prejudicariam. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, então, com a observação também, o comentário do Ivan Fernandes sobre essa questão de reforma eleitoral, uma possível reforma eleitoral. A gente aproveita agora e faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores em instantes. Edição especial do Link Reconews segue na cobertura da eleição do presidente da Câmara dos Deputados. Os deputados seguem a votação neste momento para eleger o presidente da casa e também outros 10 cargos que são colocados ali à disposição para que outros deputados ocupem essas posições. Até já.
Link Record News de volta agora, 2h43. A gente acompanha nessa forma de edição especial a eleição na Câmara dos Deputados, a eleição para presidente da Câmara dos Deputados. E para isso a gente recebe aqui os nossos convidados, o Rodrigo Prando, professor de Sociologia do Mackenzie, e também o professor Ivan Felipe Lopes Fernandes, de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Em função dessa cobertura especial da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o programa Escola do Amor Responde vai ser exibido daqui a pouco, após essa edição especial do Link Record News. A gente segue na cobertura com imagens de Brasília, os nossos professores aqui nos auxiliando a analisar esse momento histórico que observamos. Nesse momento, a última contagem realizada ali na Câmara dos Deputados, 493 parlamentares presentes e que devem votar. Temos aí um resultado em primeiro turno de uma maioria absoluta. Caso então uma maioria absoluta vote em determinado candidato, aí sim ele vai ser eleito em primeiro turno. Maioria absoluta é dividir o número que está ali pela metade e colocar mais um, é isso, né, professor? Sim. Já bastaria então para a eleição em primeiro turno. Ivan, você arriscaria um palpite na condição dos 6 candidatos que temos agora para a presidência da Câmara dos Deputados, colocar um ranking dos 3 que devem ser mais votados, então? Rodrigo Maia, André Figueiredo. Que deve vencer, então. Rodrigo Maia deve seguir, então, ali na... E Jovair Arantes. Tem uma questão, né? A gente está falando aqui, a gente está dando quase de barato que o Rodrigo Maia venceu, porque o Michel Temer tem uma coalizão muito azeitada, ele fez um bom trabalho no sentido de facilitar a aprovação das medidas do governo, levar as demandas dos deputados para a presidência, então ele é bem aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Ele conta com apoio de 11 bancadas. Exatamente. Agora, o voto é secreto. Pode ser que saia um Severino Cavalcante das urnas, eu acho pouco provável, mas sempre tem essa possibilidade. Mas fazendo previsão no início de campeonato, eu diria que é Rodrigo Maia, André Figueiredo, que é o representante da oposição, então galvaniza os deputados mais insatisfeitos com o governo Temer, que se apresenta como alternativa de poder, e por fim o Jovair Arantes, que é o candidato do Centrão. Acredito que o Rogério Rosso teria um melhor desempenho que o Jovair Arantes, porque ele é uma liderança mais qualificada do Centrão, mas por ser uma liderança mais qualificada, ele se retirou da partida vendo que a vitória do Rodrigo Maia era bastante provável para poder negociar no futuro e conseguir novas posições que lhe seja interesse, que o seu grupo demande para ele. Agora, professor, seria possível dizer que esses 6 candidatos, alguns desses 6 candidatos, entraram nessa disputa apenas para impedir que o Rodrigo Maia levasse no primeiro turno, que levasse essa situação para um segundo turno? Eu acho que não. Eu acho que o que houve foi a apresentação de candidaturas antissistemas, que é a candidatura do PSOL, que sempre se apresenta e tem esse tipo de performance na Câmara dos Deputados, e candidaturas, como o professor Rodrigo Prando falou alguns blocos atrás, visando 2018, que é a candidatura do André Figueiredo, não que o André Figueiredo vai ser um candidato em 2018, mas ele representa a reorganização do bloco da esquerda com viabilidade eleitoral, que é a junção do projeto do Ciro Gomes com o projeto petista, e nos próximos anos a gente vai descobrir quem é o líder e quem é o candidato a vice, né? Se o Ciro Gomes apoia o candidato petista ou o PT vai apoiar o Ciro Gomes, e a candidatura do Jair Bolsonaro. A candidatura do Jair Bolsonaro quer, mas o próprio discurso dele era um discurso mais voltado para a sociedade do que para os próprios deputados, né? O Jair Bolsonaro, ele quer ocupar um espaço que vem crescendo no Brasil, que é um espaço do conservadorismo político. Então, eu acho que tem candidaturas olhando 2018, candidaturas antissistema e a disputa entre o Centrão e o Rodrigo Maia, e um Centrão bastante enfraquecido na figura do Jovair Arantes. Bom, nós temos também a eleição não só para presidente que tem como principal função a substituição
do presidente da República, no caso de uma ausência, de uma impossibilidade, mas temos também mais 10 cargos sendo colocados ali. São 2 vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências de secretarias. Cargos bastante disputados, inclusive geraram muito protesto, porque algumas candidaturas foram impugnadas logo no início dessa sessão. Qual é a força, quais são os papéis desses outros cargos, fora a presidência, para que os deputados disputassem quase ali no grito realmente a candidatura? Que a mesa controla os trabalhos da Câmara, né? A Câmara, o Brasil de fato é uma democracia, de vez em quando a gente esquece disso. O presidente da Câmara, ele não controla a Câmara. É a mesa diretora que controla a Câmara. Ele tem que negociar com a mesa diretora. Se ele racha... Da mesma forma que quando a Dilma rachou com a coalizão, ela se enfraqueceu, se o presidente da Câmara ele racha com a mesa diretora, ele não tem a maioria da mesa diretora, ele vai ter dificuldades em dar prosseguimento para os trabalhos. Então, essa mesa é composta dos indivíduos que vão organizar de maneira bastante centralizada os trabalhos da Câmara, o debate político no Brasil. E o sistema brasileiro, ele tem uma instituição que foi criada durante o próprio processo constituinte, que é o Colégio de Líderes. E o Colégio de Líderes é representado tem o representante de cada partido, mas o representante do governo, o representante da maioria e o representante da minoria. E essa articulação do Colégio de Líderes com a mesa da Câmara é quem controla a agenda do Poder Legislativo. O deputado do baixo clero, a gente pensar uma figura, quem é uma figura mais tradicional do deputado do baixo clero? O Tiririca. Não tem muito o que fazer na Câmara. Ele vai lá, vota, apresenta algumas das suas propostas, mas ele tem pouca capacidade de intervenção no debate de alto nível que vem acontecendo. O debate está controlado pela cúpula, que é quem está na mesa diretora e quem está no Colégio de Líderes, né? Por isso que esses cargos, eles são bastante disputados, né? E vale lembrar que o deputado Tiririca já assumiu de público que estava equivocado quando afirmou que pior do que está não ficava. Ficou. Então, ele já fez essa meia-culpa, dizendo que ele não sabia do potencial dos seus colegas, né, quando ele falou que pior do que está não ficava. Mas, além disso que o Ivan falou, você participa, então, do núcleo duro do poder da Câmara, você tem as informações privilegiadas de antemão, você tem a possibilidade de mexer, de fazer a gestão de um orçamento também milionário que passa ali, você tem a possibilidade de indicar dentro da Câmara os seus aliados políticos. Então, sem dúvida que são cargos bastante importantes. Por isso que a disputa é muito grande pelas vice-presidências, secretariados e a suplência. Tá certo, então, professor. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo agora e, na sequência, a gente volta com a eleição na Câmara dos Deputados. Lembrando que, nesse momento, são 506 deputados presentes nesta sessão, 475 já votaram ali, já fizeram as suas escolhas nas 14 cabines que estão disponíveis para o voto secreto dos parlamentares. Até já. Eu gosto de me cuidar, exercitar, aproveitar as coisas boas da vida e, claro, namorar. Quem não gosta? Mas para ter esse pique todo, eu tomo Natufibras Gran Senior. São 2 cápsulas por dia. Natufibras Gran Senior é um produto 100% natural e sem contraindicação. É um vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo, mantendo o seu organismo em pleno equilíbrio. Ligue 0800 608 6688 e peça já o seu. Natufibras Gran Senior não é vendido em farmácias, apenas pelo telefone ou internet. Além disso, é um poderoso estimulante sexual que traz a sua autoestima de volta. Em uma semana, você já se sente muito melhor. Natufibras Gran Senior, você bem de novo. Ligue e peça o seu. Quer parecer 10 anos mais jovem em 3 minutos? Superlift Maquel tem esse poder. Ligue agora ou acesse o site natufibras.com.br. O primeiro anti-idade que age na hora. Superlift Maquel tensiona a pele, suavizando rugas, bolsas dos olhos e marcas de expressão. 93,3% de eficácia. A solução instantânea para as rugas. Ligue agora ou acesse o site natufibras.com.br. Tratamento profissional para fazer em casa. Maquel by Natufibras. Sabe uma coisa que eu não posso deixar de cuidar no meu dia a dia? A minha libido.
Libido é desejo, vontade, fantasia. Libido é vida. A falta de interesse sexual pode ser causada por diversos fatores, como fadiga mental, depressão, estresse, desequilíbrio hormonal, nutrição deficiente. Isso sem contar que quando a idade chega, os sintomas da menopausa afloram. Para evitar esses problemas e descobrir as causas da baixa libido, você precisa conhecer Gran Sênior Mulher. Eu recomendo. Com Gran Sênior Feminino, você tem grandes chances de ter uma vida a dois como sempre quis. Um suplemento 100% natural, que ajuda a despertar a libido, aliviar os sintomas da menopausa e recarregar a energia do corpo. Nato Fibras não é vendido em farmácias. Ligue 0800 608 6688 ou peça pelo site natofibras.com.br. Peça o seu você também e esteja sempre em dia com a sua autoestima. O calor estimula a oleosidade do couro cabeludo. E é nessa oleosidade que o fungo responsável pela caspa pode se multiplicar. Medicasp ajuda a eliminar esse fungo, aliviando a coceira e a irritação do couro cabeludo. Medicasp, o shampoo número 1 no combate à caspa. Verrugas podem se tornar um verdadeiro incômodo. Points é um sistema de eliminação de verrugas que as congela a menos 50 graus e que você pode utilizar em sua própria casa. Points é indicado para esses dois tipos de verruga, seja nos pés, mãos ou braços. Points, tecnologia de consultório para eliminar verrugas. Que tal se engajar no movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. Respeitar, proteger, garantir. Não aos maus tratos, ao trabalho infantil. Não às drogas, à exploração sexual. Isso tem que acabar. Denuncie. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Link Record News de volta agora, 2 horas e 54 minutos. Voltamos com a cobertura especial da Câmara dos Deputados, eleição por lá. E em função justamente dessa cobertura especial da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o programa Escola do Amor Responde vai ser exibido daqui a pouco, após essa edição especial do Link Record News. Reforçando com imagens, então, de Brasília, desde cedo nós acompanhamos aqui nessa programação especial a abertura da sessão na Câmara dos Deputados, sessão que foi aberta ali com um quórum mínimo de 51 parlamentares. Esse quórum foi aumentando e, nesse momento, são 506 os deputados presentes, sendo que 490 já votaram. Só restam 16 parlamentares, entre eles o próprio Rodrigo Maia e também o Jovair Arantes, para fazerem as suas escolhas. Então, em poucos minutos, devemos conhecer o novo presidente, ou ainda que o atual talvez siga, Rodrigo Maia, deve seguir aí pelo DEM do Rio de Janeiro no comando da casa. Entre os outros cargos também que são disputados estão 2 vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências de secretaria. Eu me despeço neste momento nessa cobertura, mas você segue na companhia do Pedro Leão, da Marcela Raal e também dos nossos professores aqui, especialistas que analisam esse momento histórico, do professor Rodrigo Prando, de Sociologia do Mackenzie, e também do Ivan Felipe Almeida Lopes Fernandes, professor de Políticas Públicas da UFABC. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi um prazer fazer parte dessa cobertura ao lado de todo mundo. Boa cobertura para vocês. Obrigado. Muito bem, a gente pode voltar com imagens da Câmara dos Deputados, onde acontece a eleição para presidente, momentos finais, instantes finais dessa eleição. E, professor Ivan, uma coisa curiosa que a gente pode comentar é que os deputados, eles são... É o reflexo da população, né? A gente viu ali muita sujeira de santinho no chão, muito parecido com uma eleição que a gente tem aqui, né, na eleição de outubro. As eleições para a Câmara dos Deputados é um tema sério, que é competitivo mesmo, né? Os políticos, eles fazem campanhas com os 500 colegas, né? A gente vê quem teve a oportunidade de conhecer Brasília na véspera de uma eleição para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, vê propagandas no aeroporto, propagandas no Congresso. Existe um grau de competitividade que aí eu volto a ressaltar. Obviamente que a gente sabe que essa competição tem algum grau de previsibilidade, isso é importante para qualquer democracia. Nós palpitamos quem é o futuro presidente, nas vésperas da eleição a gente sabe que esse presidente tem mais chance de ganhar, esse outro candidato tem mais chance para perder, mas sempre é incerto.
sempre é incerto, porque existe competição, é uma democracia vibrante o Brasil. Apesar de todos os pesares que a gente vem passando por uma crise profunda, nós temos uma democracia bastante vibrante. E o Congresso, nada mais justo que o Congresso representar a própria sociedade, né? O Congresso é a cara da sociedade. Não é o Brasil cosmopolita das grandes capitais, não é o Brasil do litoral, não é o Brasil só do interior. É todo o Brasil, né? Lá tem representantes das populações mais pobres, um pouco menos, né? Com representantes das populações mais ricas, dos principais grupos de interesses, que aí eles são bem representados. Temos muitos médicos, muitos empresários na Câmara dos Deputados, mas é um reflexo ainda um pouco distorcido da sociedade brasileira, né? Uhum. Professor, será que tem marqueteiro para esses candidatos à presidência da Câmara? Olha, não sei, acho que talvez consultar o seu próprio marqueteiro não seja tudo ruim, mas eu acho que não, eles conhecem bem a dinâmica da casa, eles sabem o métier ali, sabem como se comportar. Tem razão, né, o Ivan, dizendo que a Câmara é a casa do povo, o contraponto nesse caso no Legislativo é o Senado, que congrega os entes federados, então são senadores por estado, né? Até tem que ter uma idade maior para ser um senador do que um deputado. Mas eu acho que é isso sim, a democracia brasileira, com todos os problemas, retirando aí nas últimas décadas 2 presidentes da República, mostra que ela tem um certo vigor, que com todos os problemas, e vale ressaltar, não são poucos, as instituições estão sobrevivendo, cambaleantes muitas vezes, mas sobrevivendo. Né? Agora, que análise a gente pode fazer, por exemplo, vamos pegar alguns candidatos aqui, Jair Bolsonaro, André Figueiredo, Luiz Erundina, que são declaradamente, cada um tem ali a sua posição, mas eles não compactuam diretamente com o governo Temer, principalmente o PSOL, o PDT. Se, porventura, um desses 3 candidatos conseguisse a presidência da casa, que tipo de imbróglio, dificuldade surgiria para o governo? O presidente da Câmara ele tem bastante capacidade de atrapalhar a vida do presidente, né? Do presidente da República. A gente lembra do Eduardo Cunha com a Dilma, exatamente. Não ter uma boa relação, não ter uma relação de respeito, dificulta muito o dia a dia da política no Brasil. Pior ainda é quando você se declara inimigo do presidente da República, na verdade, o presidente da República se declara inimigo do presidente da Câmara e vice-versa. Aí você tem um sinal de que o conflito político vai chegar nas últimas consequências. Se um desses 3 ganhassem, eu acredito que o Temer teria muito mais dificuldade para aprovar sua agenda, muito mais dificuldade. Passaríamos por 2 anos presenciando um conflito bastante intenso entre Executivo e Legislativo, não tão forte quanto o que a gente viu nos 2 últimos anos, mas muito maior do que o que a gente vai ver agora. Não, e a própria fala, né, da Luiz Erundina foi de dizer esse governo golpista, não reconhecendo efetivamente o governo Temer. Então, numa probabilidade, sem dúvida nenhuma, de vitória de André Figueiredo, Luiz Erundina ou Jair Bolsonaro não, o Júlio Delgado, seria com um complicador. Agora a gente sabe... Tá certo. Então, desculpa eu te interromper, professora, que a gente está já nos momentos finais da votação, vamos acompanhar. Está encerrada a votação. A mesa vai proclamar o resultado para o cargo de presidente. Rodrigo Maia, 293 votos. Eleito presidente da Câmara de Deputados. Júlio Delgado, 28 votos. João Arantes, 105 votos. André Figueiredo, 59. Luiz Erundina, 10 votos. Jair Bolsonaro, 4 votos. Branco, 5 votos. Eleito o deputado Rodrigo Maia. Convido para assumir a presidência e proceder à apuração dos votos dos demais membros da mesa. Deputado Rodrigo Maia.
Extensivo aqui. Bom, neste momento, então, sai o resultado. Rodrigo Maia, do DEM Rio de Janeiro, é reeleito presidente da Câmara dos Deputados, com 293 votos no total. Portanto, ele precisaria de 257 no mínimo. Teve aí uma ampla maioria, um apoio bastante grande dos deputados. Em segundo lugar, ficou Jovair Arantes, com 105 votos. Em terceiro lugar, então, André Figueiredo, do PDT, com 59 votos. Em quarto lugar, ficou Júlio Delgado, do PSB de Minas, com 28 votos. Luiz Erundina, com 10 votos. E Jair Bolsonaro, com apenas 4 votos neste momento. Então, muita movimentação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobe ali a mesa diretora, cumprimentado pelos deputados, inclusive com o seu filho, não sei se é seu filho, né? No colo, aparentemente, o filho, muito feliz, comemorando, claro, essa reeleição. Ele que teve uma polêmica na candidatura a respeito se poderia ou não concorrer novamente à presidência da Câmara. E, então, ele teve essa polêmica, o STF decidiu ontem que ele poderia sim concorrer, que a candidatura dele era válida. Neste momento, então, muita comemoração do deputado Rodrigo Maia, que contou com o apoio de 13 partidos para essa reeleição. Esse apoio partidário que deu ali a chance de alguns partidos terem vagas na mesa diretora da Câmara dos Deputados. A expectativa é que ele faça um pronunciamento agora, então um discurso, claro, sobre a sua vitória. Ele está emocionado, a gente consegue perceber. Vamos acompanhar o discurso dele, então. Como é que abre? A mesa vai proclamar o resultado para os demais cargos. Deus te abençoe muito. Primeiro vice. Vamos lá? Proclamar? Primeiro vice tem segundo turno. Vou cá. Bom, primeiro vice-presidente, primeiro lugar, Fábio Ramalho, 192 votos. Osmar Serralho, 154. Lúcio Vieira Lima, 133. Brancos, 25. Haverá segundo turno. Vão participar do segundo escrutínio os dois primeiros colocados, deputado Fábio Ramalho e Osmar Serralho. Segundo vice-presidente, André Fufuca, 283, Eduardo da Fonte, 166. Proclama eleito no cargo de segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, senhor deputado André Fufuca, a quem convido para subir à mesa. Primeiro secretário, Jacobo, 406 votos. Brancos, 98. Proclama eleito no cargo de primeiro secretário da Câmara dos Deputados, senhor deputado Jacobo, a quem convido para assumir a mesa. Terceiro secretário, JHC, 248. João Fernando Coutinho, 219. 37 brancos. Haverá segundo escrutínio. Mariana, presente, Mariana. Cadê? Desculpa. Segundo secretário, Mariana Carvalho, 416 votos, 88 brancos. Proclama eleito no cargo de segundo secretário da Câmara dos Deputados,
A senhora deputada Mariana Carvalho, convida a subir à mesa. Quarto secretário, Rômulo Gouveia, 433 votos, 71 brancos. Proclama eleito no cargo de quarto secretário o deputado Rômulo Gouveia, a quem convido para assumir a mesa. Esse é secretário, os dois, JS. Primeiro, João Fernandes. Então, terceiro secretário, segundo escrutínio, o deputado JHC e João Fernando Coutinho. Suplências. Primeiro suplente eleito, Dagoberto. Segundo suplente eleito, Pedro Cussai. César Ralum, segundo suplente. Terceiro suplente eleito, Pedro Cussai. E quarto suplente eleito, Carlos Manato. Cadê o Jacó? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Betinho, obrigado. Jacó. Você vai fazer imediatamente? O quê? Não. Não tem que fazer a 3 horas. Bem, vamos Senta aqui, Jacó. Vamos para o segundo turno dos cargos de primeiro vice-presidente e de terceiro secretário. Parabéns, presidente. Então, está de parabéns também. Deus te proteja. Parabéns, Mário. Obrigado, secretário. Parabéns para o senhor. Pode deixar. Pode deixar. E o menininho? Presidente. Muito bem, a gente acompanhou então a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia foi eleito ou reeleito, depende da interpretação, com 293 votos. Na mesa, o primeiro vice-presidente vai haver segundo turno entre Osmar Serraglio e Fábio Ramalho. Os dois lançaram candidatura de forma avulsa, eles não eram os candidatos oficiais. Na vice-presidência... O voto branco não conta mais. Na vice-presidência, a segunda vice-presidência, tivemos André Fufuca, que era um candidato oficial e ele foi eleito. A gente pede, então, aqui a análise dessa eleição de Rodrigo Maia e desse cenário que nós temos para o restante da mesa diretora, dos professores Rodrigo Prando e Ivan Fernandes. Acho que no final das contas deu a lógica, é uma vitória do governo, é uma vitória muito forte. Se a gente pensar a votação que o Eunício de Oliveira teve no Senado e a votação que o Maia teve na Câmara dos Deputados, demonstra mais uma vez o que a gente vem falando algumas vezes aqui, que o governo Temer ele tem uma capacidade muito grande em articular a interação do Poder Executivo com o Legislativo, de organizar a coalizão. O Câmara dos Deputados, por mais que ela ressoe os conflitos da sociedade, a gente escute as divergências, e aqui a gente foi um momento bastante agudo para escutar essas divergências, a apresentação das candidaturas alternativas. No final das contas, o governo tem a sua maioria, né? A coalizão do governo, representada na figura do Rodrigo Maia, venceu. E quando a coalizão do governo não levou, quem levou foi a candidatura de um deputado do Centrão, né? Que é um deputado que está mais próximo do governo Temer do que um deputado de oposição, né? Então, mais uma vez, a gente demonstra a força que esse governo tampão, que assumiu no meio de mandato, tem dentro do Congresso Nacional. Professor Rodrigo? Não, sem dúvida nenhuma. Estou olhando aqui, eu tinha colocado aqui na minha loja também o Jovair como segundo, não tinha precisado. O Maia tinha uma possibilidade virtual de até 360 votos, pelo que eu fiz as contas. Teve 293, consolida efetivamente a força do Michel Temer. O Democratas é aliado de primeira hora do governo Temer, então logo o impeachment da presidente Dilma tenha sido consumado. O Jovair mostra que com 105 votos ele ainda consegue, até pelo papel de destaque que teve como relator
no processo de impeachment, né, junto com o presidente, que foi o Rogério Rosso, ainda ele vocaliza um certo desejo desse centrão, conseguiu. O André acaba tendo 59, né, do PDT, com o apoio do PT. A gente provavelmente assistirá aí que diferente do que foi quando o Eduardo Cunha venceu, ganhando do Arlindo Quinalha e vedou acesso à mesa diretora da Câmara ao PT. É bem provável que talvez o PT tenha algum cargo aí nessa mesa diretora. Eu não consegui acompanhar por conta da minha visão. Pelo que eu acompanhei aqui, a gente tem pelo menos um suplente, Pedro Uczai, ele é do PT. Ele é um suplente que vai ocupar. Não é uma boa posição, mas enfim, já é alguma coisa, visto que não se tinha nada com o Eduardo Cunha. E aí também tem a questão da Erundina, que como coloca sempre o seu posicionamento, o PSOL como partido ideológico fiscalizador, bem à esquerda. Erundina foi do PT, foi dissidente do PT. E o Jair Bolsonaro com 4 votos. Acho que para ele, que tem pretensões à presidência da República, talvez não seja do gosto dele apenas 4 dos seus colegas de parlamento terem votado nele. Na verdade, provavelmente 3, ele mais outros 3 colegas. O próprio filho dele. Pois é, então 2. Tirando a família. Talvez ele vai ter que repensar aí numa nova estratégia política, né? Teve menos votos que os brancos. Exatamente. Bom, e exatamente sobre a eleição na Câmara dos Deputados foi o tema da nossa enquete de hoje. Nós perguntamos se você acha que a escolha do presidente da Câmara deveria ser feita pela população. E a gente tem agora o resultado final da enquete. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, então, os números que chegam. 58% disseram que sim, que a população deveria participar desse processo. E 42% disseram que não, que a população então deveria ficar de fora e acontecer da forma como aconteceu, os próprios deputados elegerem o presidente da Câmara. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete aqui no Link Record News. A gente agradece também a participação dos nossos convidados, o professor Ivan Fernandes, que é cientista de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, e também o Rodrigo Prando, que é professor de sociologia da Universidade Mackenzie. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e agradeço aos telespectadores que escutaram um pouco dos debates que a gente fez aqui. Legal, obrigada. A gente lembra que a Record News está nessa cobertura especial desde as 9 horas da manhã, quando iniciaram os trabalhos na Câmara dos Deputados. Ficamos então ao longo de toda essa cobertura da votação, com análise dos nossos especialistas que contribuíram aqui com o nosso debate. E assim então a gente encerra essa edição do Link Record News especial, uma edição especial. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe também nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. E em função dessa cobertura especial da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o programa Escola do Amor Responde vai ser exibido agora na sequência dessa edição especial do Link. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau, até mais.